Seguindo aqui, né, uma outra coisa que é importante estar frisando é o seguinte: dentro do controller, o método que faz a chamada, que eu coloquei get, não tem nada a ver com o tipo de requisição que ele recebe. Isso aqui, ó, pode ser qualquer nome que a requisição vai funcionar da mesma forma. O ideal é que você coloque um nome, obviamente, que seja interpretado de forma simples. Então, por exemplo, listar categorias, receber categorias, get categorias, né? Nós em APIs, quando nós desenvolvemos, geralmente nós utilizamos o próprio método mesmo que ela chama. Então, para todo envio eu vou colocar get, para todo recebimento, na verdade, eu vou colocar get, para os envios eu vou colocar post e assim por diante. Então, isso aqui não difere em nada, tá? Eu vou deixar aqui novamente get. Ok? E vamos criar um próximo método aqui, né? Vamos até copiar, por exemplo, as informações desse. Eu vou até criar outro com get, só que eu vou chamar ele de, por exemplo, get by ID, ou seja, buscar por ID, né? Então pode ser o nome que você preferir aí. O método de requisição dele, obviamente, vai ser o HTTP GET. Só que aqui a diferença é que esse buscar por ID vai me pedir um parâmetro, que vai ser ID. Então, toda vez que eu quiser buscar por ID, eu não vou ter que passar somente o método, somente o get, na verdade. Eu vou colocar get e passar o ID aqui, passar uma numeração para ele, né? E aqui em cima, então, para isso eu preciso de criar uma outra definição. Quando eu der o get no navegador, eu tenho que passar aqui um ID. Só que esse ID, se eu tiver um outro método get que não tenha nada, ele não fica sendo obrigatório. Então, se eu não passar nada, ele lista tudo. Se eu passar o ID, ele só lista o ID, e aí eu tenho que fazer uma verificação para que ele possa listar caso ele exista, porque também tem isso. Eu posso colocar lá um ID 10 que não existe na minha base de dados, que não existe na minha tabela. Então, nós temos que fazer esse tratamento. Vamos para o tratamento, então, aqui. Eu vou tirar esse return e vou colocar aqui o seguinte. Vamos criar uma variável chamada categoria ou cat, ou o que você quiser. E essa variável categoria, ela vai pegar da minha tabela de categorias o primeiro registro que ela encontrar. First or default. Mas baseado em quê? Baseado no campo ID. Então, X vai receber, pode ser qualquer valor ali, né? O campo ID. No caso aqui, X é o que dá referência ao meu contexto, que é a minha tabela. O campo ID da minha tabela vai receber quem? O que eu tiver passado como parâmetro. Então, ele vai verificar se o ID que eu tenho lá é igual ao ID que eu passei como parâmetro. Bacana. Isso vai estar guardado aonde? Na minha variável categoria. Então, se eu passei 2 e existe 2 lá dentro da minha tabela, a categoria recebe 2. Ok, então eu falo o seguinte, se categoria for nulo, ou seja, se ele não tiver encontrado o dado ali, né, dentro dela, o que eu faço aqui? Eu peço para ele retornar, por exemplo, um not found, que é um não encontrado aí, é um registro nulo. E caso contrário, eu dou um return no meu método, ok, e passo as informações que eu recebi em categoria. Ele está dando um erro aqui, vamos verificar o seguinte. Aqui, ó, não posso fazer isso. Eu tenho que verificar. Verificação são 2 iguais. Então, estou vendo se categoria recebe nulo. E aqui no meu return not found, ele está verificando, né, se ele recebe algum dado aqui não encontrado. Se ele der algum dado aqui não encontrado, que é um not found, né, ele vai então estar me mostrando essa informação. Ele está falando que not found requer uma sobrecarga. Ele requer aqui é como se fosse um parâmetro. Aqui, ó, se você analisar, ele está falando dos parâmetros, né? E ele não está reconhecendo um enumerable. Tá certo. Por que ele não pode devolver para mim um enumerable? Porque nesse caso isso só se aplica quando eu tenho listagem nesse método toList. Aqui eu estou buscando um único registro. Então o método ele não pode ser enumerable, ele tem que ser eActionResult. Beleza, e nesse caso aqui, com o ActionResult, utilizando aqui a nossa propriedade, né, ele vai conseguir. Eu não tenho que passar uma listagem para ele, ó, eu simplesmente passo o método eActionResult e o nome dele. Então, nesse caso, quando eu tenho que buscar um método só, ou fazer um put, eu não posso passar um enumerable. O enumerable é para trazer um array, uma listagem, né? O que não é esse caso aqui. Então, aí sim ele consegue me devolver as informações. Vamos rodar para a gente poder ver. E toda vez que eu passar com um parâmetro, na verdade ele cai na listagem, porque ele já cai no método get. E quando eu passo um parâmetro para ele ali, ele vai verificar primeiramente se esse objeto existe. E esse objeto existindo, olha lá, primeiro ele me trouxe todos, ele vai me devolver ele. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 2. 2 existe, ó. 2 é bebidas e assim por diante. Você pode testar todos. Ó, vamos testar um 5. 5 não existe, então dá um not found.
not found, ele não retorna nenhum registro, nenhum dado, nada aqui para mim.